Bom dia, pessoal dos nonos anos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática. É a aula número 36, que pertence ao segundo bimestre, tá bom? Nós estamos estudando fatoração algébrica. Hoje nós vamos estudar o último caso que eu quero ensinar para vocês de fatoração algébrica, que é o quinto caso, que eu coloquei 2 em 1, porque a diferença é só o sinal, tá bom? É a soma, às vezes é mais, ou diferença, às vezes é menos, de cubos, certo? Então você vai ver o que? Você vai ter uma expressão tipo essa aqui, ó. Uma soma de dois elementos, onde esses dois elementos eles são um cubo perfeito. Então, ó, A ao cubo, B ao cubo, A ao cubo, B ao cubo com diferença, ó, tá vendo? Então, às vezes é uma soma e às vezes é uma diferença de dois elementos que tem raiz cúbica exata, certo? Se a gente for tirar a raiz cúbica de A ao cubo, é A. Se a gente for tirar a raiz cúbica de B ao cubo, é B. Então, esses dois elementos aqui, o que tem de característico é que ambos têm raiz cúbica exata, certo? Pode ser soma ou pode ser diferença. Então, quando a gente tiver que fatorar essa expressão, ó, que é uma soma, a gente vai fazer o quê? Vai tirar o cubo desse A ao cubo, ou seja, tirar a raiz cúbica de A ao cubo, que é A, tirar a raiz cúbica de B ao cubo, que é B. No primeiro parênteses é soma, então quando aqui for mais, vai ser raiz cúbica de A3, que é A, mais raiz cúbica de B3, que é B. Isso vezes, aí no outro parênteses, pessoal, vai ser um trinômiozinho, onde o primeiro elemento é o quadrado desse aqui, aí menos esse aqui vezes esse aqui, sem quadrado, sem nada, aí é mais o quadrado do segundo. Não confunda com aquele A2 menos 2, AB mais B2, tá bom? Essa é outra fatoração. Então, quando eu tiver que fatorar a soma de dois cubos, tira o cubo do primeiro, tira o cubo do segundo, coloca um mais o outro aqui, num parêntese. Vezes, aqui, ó, quadrado, menos, no segundo, ó, esse vezes esse, sem nada, sem quadrado, e mais o quadrado desse. Quando for diferença, a única coisa que muda são os sinais, ó. Aqui no primeiro parênteses é igualzinho esse aqui, só que menos. E no segundo parênteses, o trinômio é tudo positivo, tá bom? Vamos fazer isso aqui na forma de outros exercícios para a gente enxergar melhor, tá? Então, coloquei aqui para vocês 2 exemplos. Com 2 exemplos já é suficiente. Então, eu olho isso aqui, gente, toda vez que eu vou fatorar, lembra que a primeira coisa que eu penso é: será que é evidência? Porque eu tenho que ir olhando caso por caso, tem que estar dentro da minha memória todos os casos de fatoração. Então, por evidência não dá para fatorar, porque aqui tem x, aqui tem 8, não tem nada em comum. Agrupamento não tem nada a ver, porque não tem 4 nem 6 elementos. Diferença de 2 quadrados não é, porque nem diferença é, e nem 2 quadrados aqui. Nem esse é quadrado perfeito, nem esse é quadrado perfeito, tá? Então, o que sobra? Sobrou a soma de 2 cubos. Como é que eu sei que esses são 2 cubos? Bom, esse aqui tá na cara, ó. Se eu tirar a raiz cúbica de x3, ó, corta, é x. E se eu tirar a raiz cúbica de 8, a gente sabe que é 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo dá 8. Então, aqui eu tenho uma soma de 2 cubos, correto? Então, vou fatorar igual isso aqui, ó, que tá aqui em cima, ó. Então, vamos lá? Abre o parêntese. Esse mais esse sem os cubos, então, ó, tira a raiz cúbica. Então, x mais esse aqui, que é a raiz cúbica, ó, os dois sem o cubo, então os dois tiradas as raízes cúbicas, vezes, abre parêntese, esse primeiro ao quadrado, então x ao quadrado, menos, ó, menos, esse vezes esse sem quadrado, x vezes 2 é 2x, e mais, ó, mais o quadrado desse aqui, o quadrado de 2 é 4. Então é assim que fatora essa expressão algébrica aqui, soma de 2 cubos, certinho? Mais um exemplo para fixar bem. Então, também, ó, não tem nada em comum, não tem número em comum, fator comum, não tem letra em comum, não tem a ver com agrupamento, nem com diferença de 2 quadrados, porque esse aqui até tem quadrado perfeito, ó, 8 vezes 8 é 64, mas já o 27 não, 5 vezes 5 é 25, então já não é uma diferença de 2 quadrados, mas pode ser uma diferença de 2 cubos. Como é que eu sei? Tira a raiz cúbica do primeiro, ó, raiz cúbica de 27y à sexta. Raiz cúbica de 27 é 3, né? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27.
Raiz cúbica de y à sexta é y ao quadrado. Por quê? Porque 6 dividido por 3 dá 2. Então, essa aqui é a raiz cúbica do primeiro. E a do segundo, ó, raiz cúbica de 64 é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Então, ele tem raiz cúbica também. Então, é uma diferença de 2 cubos. Como que fatora? Pega a formulinha lá em cima, ó. A menos B. A menos B. Então, ó, 3y2 menos o B aqui, que é 4. Aí, vezes, vai lá na formulinha de novo, ó. A2, ou seja, esse primeiro aqui ao quadrado, ó. Esse primeiro ao quadrado. Quadrado de 3y2 é 9y4. Então, 9y4, ó. 3 vezes 3, 9, y2 ao quadrado é y4. Aí depois vem, ó, mais AB, então mais A vezes B. Ó, A vezes B aqui é o 3y2 vezes 4. 3 vezes 4, 12, 12y2. 12y2. Aí mais, ó, a formulinha é mais. Aí o B ao quadrado, o B é esse aqui, 4, 4 ao quadrado, 16. Pronto, certinho? Aí, pessoal, tem que tomar cuidado, porque aqui neste caso, pessoal, neste caso aqui, tem que dar uma olhada, ver se não dá para refatorar. Porque isso aqui parece um trinômio quadrado perfeito, não parece? Ó, ó, aqui não é diferença de 2 quadrados, é uma diferença. O 4 tem raiz exata, mas o 3 não tem. Então, esse aqui para aqui mesmo, não dá para continuar. Agora, esse aqui, será que não é um trinômio quadrado perfeito? Vamos fazer aquele teste? Raiz de 9y4 é 3y2, ó. Fazer aqui no cantinho, ó. Raiz de 9y4, raiz de 9y4 é 3y2. A raiz do último agora, ó. Raiz de 16 é 4. Aí pega esses dois aqui, ó, e multiplica por 2, tá lembrado? Ó, você que assistiu a aula de trinômio quadrado perfeito, faz a conta, ó. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. Deu o termo do meio? Não, professora. O termo do meio é 12y2. Então, quer dizer que não dá para fatorar isso aqui, tá bom? Acaba aqui mesmo a fatoração, mas que eu testei, ó. Porque pode acontecer, pessoal, isso aqui, ó, da gente ter que fatorar mais de uma vez. Então, lembra naqueles exercícios, por exemplo, de diferença de 2 quadrados, ó? Teve casos lá que deu para você fatorar e aí caía de novo no outro diferença de 2 quadrados e a gente tinha que fatorar. Então, aqui nós tentamos fazer isso aqui, ó, porque tinha cara de trinômio quadrado perfeito, mas a gente testou, passou no primeiro teste, passou no segundo teste, mas não passou no terceiro teste, que era multiplicar esse por 2 e dar o termo do meio. Não deu, então a fatoração acabava aqui mesmo, certinho? Mas, para encerrar o assunto fatoração algébrica, nós vamos colocar dois exercícios aqui, ó, de fatorando mais de uma vez. Então, olha para esse exercício, olha aqui, ó. x3 menos 4x2 mais 4x. Você olha aqui e fala, é um trinômio. Então, será que é um trinômio quadrado perfeito? Não é. Por que que não? Porque, ó, esse aqui é x ao cubo, ó, nem tem raiz quadrada exata. O 4x também não tem raiz quadrada exata. Esse tem raiz quadrada exata, ó, mas se o outro já não tem, já não é trinômio quadrado perfeito. Aliás, que a gente sempre começa pensando no primeiro caso. Por isso que eu dei os casos todos em ordem. O primeiro caso a se pensar sempre é colocação do fator comum em evidência, tá? Então, olha para esses três termos aqui, ó. Tem algum fator comum? Tem. Tem o x, ó. O x está aqui, o x está aqui e o x está aqui. O x menor é o x1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar em evidência o x, tá? Vamos lembrar do caso de evidência? Como é que tem que fazer mesmo? Tem que fazer cada um deles dividido pelo que está em evidência. Então, vamos lá. X à terceira dividido por x1 dá x ao quadrado. Por quê? 3 menos 1, 2. Menos 4x ao quadrado dividido por x dá 4x. Por quê? Porque, ó, 4 por 1 deu 4. x2 dividido por x1, ó, tira 2 menos 1, 1. Mais 4x dividido por x, corta o x que é igualzinho, sobra o 4. Então, temos aqui a primeira fatoração. Acabou? Ó, esse caso que eu utilizei aqui, ó, essa primeira etapa que eu fiz aqui, ó, foi colocação do fator comum em evidência. Então, eu comecei fatorando por evidência.
Agora, eu estou olhando aqui dentro desse parêntese, está com cara de trinômio quadrado perfeito. Então, eu tenho que pensar, acabou? Será que não dá para fatorar? Isso aqui não tem que fazer. Mas isso aqui, ó, que está dentro desse parêntese. Então, vamos testar o trinômio quadrado perfeito? Ó, tem cara de trinômio quadrado perfeito. Você que viu a aula de trinômio quadrado perfeito, você viu isso. Então, como é que testa? Ó, raiz quadrada do primeiro, raiz de x2 é x, ó. Corta, corta, é x. Raiz quadrada do último, raiz quadrada de 4 é 2. Aí pega isso, multiplica por 2 e vê se dá o do meio. Ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes x, 4x, ó, dá exatamente o 4x que é o termo do meio. Então, isso aqui é sim, ó, é sim um trinômio quadrado perfeito. E aí, como que fatora trinômio quadrado perfeito? Ó, primeiro, gente, copia esse que não tem nada a ver com a história, ele você não está refatorando, copia ele. E aqui o trinômio quadrado perfeito, quem viu a aula sabe, é só pegar esse aqui, no parênteses, x, o sinal sempre do segundo termo, ó, daquele que multiplicou por 2 e achou ele, então menos, e a raiz quadrada desse aqui, que é 2. Tudo isso fechado, elevado ao quadrado. Então, essa é a fatoração final deste exercício aqui. Então, tem exercícios que você precisa fatorar mais de uma vez. É o caso desse. Às vezes, mais do que 2 vezes, mais do que 3. Depende do exercício, tá bom? Vamos pegar esse aqui, por exemplo, ó. Vamos lá. Evidência não é, porque aqui tem o 1 e aqui é 16. Aqui tem o x, aqui não tem o x. Então, não é evidência. Não é agrupamento, porque não tem 4 termos ou 6 termos. Não é... não é trinômio de nada, trinômio quadrado perfeito, porque nem é trinômio, ó, tem 2 termos só. É uma diferença de 2 quadrados. Como assim? Tira a raiz quadrada de x à quarta, é x ao quadrado. Ó. 4 dividido por 2 dá 2. Tira a raiz quadrada de 16, é 4. 4 vezes 4, 16. Então, isso é uma diferença de 2 quadrados? Sim. Os dois são quadrados perfeitos e é uma conta de menos, é uma diferença. Como que fatora? Esse mais esse vezes esse menos esse. X ao quadrado mais 4 vezes x ao quadrado menos 4. Então, quem viu a aula de diferença de 2 quadrados sabe que é assim que fatora. Então, aqui, ó, essa passagem daqui para cá deu uma diferença de 2 quadrados, certo? Então, aqui está. Teria acabado se nesse segundo parêntese não tivesse outra diferença de 2 quadrados. Aqui não é diferença, ó. Aqui é soma, não tem soma de 2 quadrados, nos casos que eu ensinei, tá? O que tem é diferença de 2 quadrados. Então, esse aqui você vai recopiar, porque ele não dá para continuar fatorando, ó, x2 mais 4, copiei. E esse aqui, ó, eu vou refatorar. Então, aqui tem outra diferença de 2 quadrados, ó. Diferença de 2 quadrados de novo. Por que que eu sei? Porque eu sei que raiz quadrada de x2 é x, raiz quadrada de 4 é 2, ó. Então, é uma diferença de 2 quadrados perfeitos, que fatora como? Esse mais esse vezes esse menos esse. X menos 2. Então, eu tive, ó, que fatorar 2 vezes o exercício. Às vezes, tem que fatorar até 3. Tá certo? Então, quando você acabar, a partir de hoje que você aprendeu todos os casos de fatoração, quando você acabar a primeira fatorada, você sempre tem que dar uma olhada. O que sobrou? Será que não dá para fatorar mais uma vez? E se tiver que fatorar, tem que fatorar. Tá bom? Então, terminamos os casos de fatoração algébrica, nós fomos até o 5º caso. E, para dizer a verdade para você, existe um outro caso, que é o trinômio do segundo grau, que não é quadrado perfeito. Mas esse aí, pessoal, eu só vou ensinar para vocês depois que eu ensinar a equação do segundo grau, tá bom? Então, resta um caso de fatoração, que é a diferença, aliás, que é o quadrado, um trinômio que não é quadrado perfeito, é o trinômio do segundo grau, tá bom? Mas ele eu só vou ensinar depois que eu ensinar a equação do segundo grau. Senão vai ficar muito complicado e vai ser melhor fazer isso, tá bom? Mas não acabou não, tem mais um último caso então aí, certinho? Já sabem, depois vai ter os exercícios dessa aula aqui. E qualquer dúvida, tira no WhatsApp ou vem na escola para tirar dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus, até mais.